do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2017 o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? E o comentarista desse primeiro trimestre é o pastor Osiel Gomes. E hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 4, que traz o tema Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. O nosso textuário se encontra a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 4, que nos diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A nossa verdade prática, a alegria, fruto do Espírito, não depende de circunstâncias. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, que vai do versículo 20 até o 24. O objetivo geral da nossa lição de hoje é explicar a alegria como fruto do Espírito e a inveja como obra da carne. O ponto central da nossa lição nos diz assim: o crente tem alegria no Espírito, apesar das circunstâncias. Mas antes de iniciarmos a nossa pré-aula de hoje, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, Professores em Cristo EBD. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, Professores em Cristo EBD, onde nós estamos disponibilizando toda semana as nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Você poderá nos acompanhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, em nosso site e blog. E todo este material estará disponível para que você, professor, e você, professora, e demais amantes da Escola Bíblica, possam estudar durante a semana e no domingo estarem preparados para ministrar a lição em sua sala de aula. Esse é um recado que eu gostaria de deixar para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e também desde já agradecer a você que está me assistindo pelo nosso canal no YouTube, Professores em Cristo EBD. Antes de iniciarmos aqui a nossa lição, nós vamos discorrer durante esta pré-aula 3 tópicos e vamos falar de cada tópico, vamos explicar cada tópico, vamos também comentar sobre os tópicos que está sendo proposto pelo tema da nossa 4ª aula de hoje. Introdução. Após o declínio do homem e sua expulsão dada por Deus ao casal do Éden, conforme em Gênesis capítulo 3 e versículo 23, eles herdaram a natureza pecaminosa e consigo trouxe a inveja. Nós vamos falar aqui um pouco primeiramente da parte da inveja, depois vamos falar da alegria, que faz parte do fruto do Espírito, e já a inveja, que é hábito da velha natureza. No livro de Gênesis, no capítulo 4, do versículo 3 até o 5, onde nós temos um relato da primeira inveja que aconteceu, que relata para nós, um texto bíblico, acerca da inveja, que também trouxe o primeiro homicídio, ou seja, as obras da carne começaram a se expandir no homem caído, conforme em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 e 5. E aconteceu a cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o quê? O seu semblante. Então aqui nós temos um relato bíblico da primeira inveja, do ódio que Caim teve em seu coração, porque Deus se atentou para a oferta de Abel e não se atentou para a sua oferta. Então ele se irou, ele se irritou, ele ficou com inveja do seu irmão. Então temos aqui o primeiro relato bíblico, no início da raça humana, em que a inveja já começa a dominar o ser humano. O trecho de Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, mostra que Deus agradou-se do sacrifício de Abel, mas não de Caim.
E isso despertou o quê? A inveja. A palavra portuguesa inveja vem do latim invidere, que significa em contra, olhar para, ou seja, olhar para alguém com maus olhos. De modo contrário, com base no ódio sentido contra esse alguém. Foi o que Caim teve em relação ao seu irmão. Ele teve um ódio do seu irmão, ele teve inveja do seu irmão, e que depois provocou a sua morte. Aqui temos também o primeiro relato do homicídio dentro da história bíblica. A palavra, aí temos aqui, a inveja sempre envolve um certo ressentimento, mas alguns conseguem disfarçar muito bem de sua inveja, transmutando-a em zelo por alguma causa. Mas sempre com alguém a ser o quê? Combatido, sem verdadeiras causas. Então a inveja também, ela causa isso. A pessoa tem alguma coisa, ela é invejada sem motivo nenhum, e ela consegue disfarçar também para essa inveja. Até podemos aqui citar que a inveja, e também temos a parte de ciúmes também, que tem pessoas que falam que tem ciúmes, estudiosos falam do ciúme bom e do ciúme ruim, do mal. Nós vamos também destacar a respeito desse ponto também, que é muito interessante, dentro da nossa pré-aula de hoje. O homem é um seu ser extremamente egoísta. Então o homem é um ser extremamente egoísta, ressentindo-se diante do sucesso ou da boa sorte de seus semelhantes. O ser humano motivado pela inveja, que é um misto do que? De desgosto, ódio provocado pela prosperidade, alegria de outrem. Conforme Provérbios capítulo 14, versículo 30, que ele é tão nocivo que ele narra de forma brilhante, Salomão falando que é a podridão dos ossos. Então a inveja, ela causa podridão dos ossos. Um sentimento que carregamos, esse sentimento de inveja nós carregamos, e como santos não podemos jamais deixar que este mal prevaleça em nossos corações. E sim, um coração alegre, conforme Provérbios capítulo 15, versículo 13, que a alegria é a formosura do rosto, formoseia o rosto. Aquele que tem alegria do Espírito Santo, do Espírito de Deus em sua vida, essa alegria ela formosura o seu rosto. Ao contrário da inveja, que é a podridão dos ossos, que causa também a parte emocional da pessoa. Nós vamos falar também durante essa lição sobre esse ponto que é muito importante. O velho hábito, a inveja, o velho hábito. A alegria que sentimos, produzida pelo Espírito, traz para nós um contentamento, um júbilo, um prazer moral, que apesar das circunstâncias, nos leva a passar por tudo sem desanimar, porque essa alegria não é passageira, e sim uma alegria eterna com Jesus. Então, quando nós temos o fruto do Espírito em nossas vidas, que é uma das virtudes, a alegria, nós olhamos para a eternidade, e esta alegria que nós temos que sentir, e não deixar que esse sentimento de inveja venha dominar. Porque aquele que tem esse fruto do Espírito em sua vida, jamais vai deixar que essa inveja venha a dominar a sua vida. Esse sentimento, porque nós nascemos com a inveja, nascemos com ódio, só que não podemos deixar que isso venha florescer, venha tomar conta, venha nos dominar. A alegria de servir a Jesus. Agora vamos falar da parte da alegria. Falamos um pouco da parte da inveja, agora vamos falar aqui na parte da alegria. Se estivermos falando sobre a vida diária, então teremos que reconhecer que o prazer é um de seus principais fatores. Na verdade, há pessoas que vivem para sentir o prazer e evitar a dor. A essas pessoas se dão o seu nome de hedonistas. Usualmente os hedonistas fazem do prazeres físicos alvo da vida. Epicuro tentou convencer os homens que os verdadeiros prazeres são de natureza mental. Mas os hedonistas autênticos não pensam dessa forma, porque os prazeres físicos, tem essa discordância de pensamentos. A pessoa religiosa busca prazer, embora fazendo-se o quê? Na fé religiosa. Então a pessoa que tem o prazer depositado em sua fé religiosa, ele faz coisas boas.
Então, no serviço caridoso, na generosidade e etc. Uma vida transformada é o maior de todos os prazeres. Podemos imaginar que Pedro e Paulo, os apóstolos, Pedro e Paulo, sentiam prazer em ser encarcerados, presos, não pela experiência em si, não por ter experiência de ser perseguido, de ser açoitado, de ser encarcerados, não. O prazer em si não era isso, e sim porque tão duras experiências podiam trazer para eles, trouxeram para eles parte da inquisição espiritual, ou seja, a qual muitos homens de Deus têm dado o valor supremo, ou seja, a maturidade espiritual, o crescimento espiritual que eles tinham. E quando nós somos perseguidos, nós temos que ter a alegria de Deus em nossas vidas. Seja alegre quando você for perseguido, quando você for defamado pela sua fé, pela sua confissão religiosa. Não fique com ódio da outra pessoa que está perseguindo, não fique com raiva da pessoa que está perseguindo, não queira fazer o contrário, não queira deixar que este ódio domine, essa inveja domine você, o teu coração, querendo fazer da mesma forma que a pessoa queira fazer com você, está fazendo com você. Se sinta alegre, se sinta feliz quando você for perseguido, porque isso vai criar em você uma experiência espiritual muito grande, porque você sabe que você está sendo perseguido porque você tem o amor de Cristo em sua vida e você está pregando o Evangelho para outras pessoas que não têm. Foi o caso desses apóstolos, o exemplo que nós citamos aqui dentro da nossa introdução. Aí nós falamos também da parte de contentamento. O contentamento consiste naquela fé ou confiança que torna o crente independente das circunstâncias externas, conforme Filipenses, no capítulo 4 e versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11, que diz assim: não digo isto como por necessidade, apóstolo Paulo dizendo, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso faz parte da alegria, o contentamento, você viver aquilo que você tem, as posses que você tem, se alegrar nas poucas coisas que você tem. Essa alegria de estar com Deus é um contentamento que faz parte do fruto do Espírito. Em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 7 e 8 também fala da mesma linha de raciocínio. 6, 7 até o 8. Mas é grande piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nós cobrimos, estejamos com isso contentes. É um conselho que o apóstolo Paulo dá, conselhos gerais de conclusão aqui, dessa primeira carta pastoral a Timóteo. Então, contentarmos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, porque nós estamos com Jesus. Assim sendo, o crente tem a confiança do seu destino final. Então, nós sabemos para onde nós vamos no final de nossas vidas, sabendo que tudo foi preparado pela providência e misericórdia de Deus. O homem destituído de fé, porém, não tem a certeza de que Deus fez provisão acerca do que ele precisa realizar. O homem que não tem Deus, que não tem o conhecimento, não sabe para onde vai, não tem conhecimento nenhum da cidade celestial, não tem conhecimento nenhum da vida eterna. Na verdade, tem certeza se tem na verdade não tem nem certeza se tem uma missão na terra, pelo que olha para este mundo, como se fosse governado por puro acaso e pelo caos. O contentamento está alicerçado sobre o espírito do quê? De humildade. Algumas pessoas são por demais orgulhosas e egoístas para se contentarem com pouca coisa, dilapidando seus poderes físicos e mentais na tentativa de acumular coisas que lhe confiam segurança. Então ele deposita toda a sua confiança, a sua alegria nos seus bens materiais. Ele se mata para ter aquilo, ele se desdobra para ter aquilo, não sabe para onde vai, não tem um destino certo, ele acha que este mundo é governado por acaso, é um mundo de caos, e diferente daquele que tem a alegria de Cristo, que sabe para onde vai,
que deposita a sua confiança em Cristo, sabe que Deus vai nos sustentar, vai dar a providência divina para nossas vidas. Então, uma diferença muito grande, a alegria. Estamos falando da alegria do Espírito aqui, a alegria do fruto do Espírito. O crente contente, porém, não se deixa perturbar pela inveja, pela competição, pela ansiedade. Conforme Tiago capítulo 3, a Epístola Universal de Tiago 3,16, Mateus 6, 25 até 26. As Escrituras consideram o contentamento, ele está associado ao que? A piedade. O contentamento traz a piedade para os salvos, pelo que também faz parte do desenvolvimento espiritual. 1 Timóteo 6 e 6. A espiritualidade de Paulo exibia grande dose de contentamento. Nós acabamos de ler também os versículos passados, Filipenses capítulo 4, versículo 11, 1 Timóteo capítulo 6 e 8. Então a espiritualidade de Paulo era uma grande dose de contentamento, ele se sentia alegre porque estava bem espiritualmente. Aí dentro da lição nós temos 3 tópicos, vamos falar de cada tópico aqui para que nós possamos assim melhor entender a lição de hoje. O primeiro tópico diz para nós alegria, felicidade interior. Então, alegria do Senhor. A alegria como fruto do Espírito, ela não está relacionada às circunstâncias, depende dos bens materiais. Então, a alegria do Espírito, que faz parte do fruto do Espírito, independente das circunstâncias, nós temos que estar sempre alegres, porque sabemos que estamos com Cristo, sabemos que nós temos um destino final já nos esperando, nos aguardando, independente das circunstâncias, independente da situação que você está passando, você tem que ter este fruto do Espírito. No texto de João, no capítulo 16, do versículo 20 até o 24, que está em nosso textuário, Jesus afirma que daria uma alegria permanente para os seus servos, de maneira que nada neste mundo conseguiria tirá-lo, e nem mesmo a morte. Conforme nós podemos até ler aqui, para que nós possamos entender um pouco mais esse capítulo e seus versículos. Evangelho de João, capítulo 16, e versículo 20 e 24, que fala a respeito desta alegria. Ele diz assim para nós: Na verdade vos digo, que vos chorareis e vos lamentareis, e no mundo se alegrará, e vos estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vos agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. A vossa alegria ninguém vos tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedires a meu Pai em meu nome, Ele vos lá dará. O 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus afirma que daria alegria, uma alegria permanente para eles, para seus servos, de maneira que nada nesse mundo conseguiria tirá-lo. Então essa alegria que nós temos em Jesus Cristo, nenhum mundo tira, porque sabemos que estaremos com Ele. A alegria do Espírito é um estado de graça e de bem-estar espiritual. Então a alegria do Espírito é um bem-estar espiritual, que resulta na comunhão com Deus. Quem tem a alegria do Espírito não tem espaço para o desânimo, jamais. O desânimo jamais domina o coração daquele que tem alegria, jamais. Isso é um fato. A melancolia e a inveja não têm lugar em seu coração. Deus deseja que todos os seus servos sejam cheios de alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor pois a alegria do Senhor é a nossa força. Zacarias profetizou acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, dizendo que tal ato traria alegria. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Se falarmos da alegria que nós temos que quando Jesus morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, do seu nascimento, da sua crucificação, da sua ressurreição, Paulo incentivava os crentes a serem alegres a todo tempo, Filipenses capítulo 4, versículo 4. E o salmista incentiva o povo a servir a Deus
com alegria. Salmos 100, versículo 2. A maior alegria do crente está no fato de que seu nome já foi escrito no livro da vida e que Jesus em breve voltará. Então essa é uma das maiores alegrias que nós temos quando nós temos o fruto do Espírito em nossa vida. Essa fonte de alegria é Deus. Então a fonte da nossa alegria é Deus. E Ele que nós recebemos dádivas que recebemos, todas as dádivas que recebemos, conforme a Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 17. O melhor presente que o Senhor nos concede foi a vida de Jesus a este mundo, o seu sacrifício na cruz e o perdão para os nossos pecados, dos nossos pecados. João capítulo 3, 16. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil neste momento, por isso está com seu coração triste e pesaroso. Mas creia que Deus, que não poupou o seu próprio Filho, dará a você todas essas coisas que necessita para a sua completa alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 32. Então, se você está passando por uma situação difícil, se alegre, se alegre, se alegre por essa situação, não se entristeça. Saiba que você já está com um lugar preparado, te aguardando, você já está salvo em Cristo Jesus, você está esperando que Jesus venha buscar a tua igreja, que você já tem a visão celestial, que você tem a visão do Espírito, do fruto do Espírito que te dá a visão celestial, que você sabe para onde você vai, que as circunstâncias que você passa, as tristezas que você passa, as tribulações, as aflições desse mundo são passageiras e que você tem que se alegrar porque eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu confio, é Jesus Cristo. Os irmãos do primeiro século, mesmo sofrendo, alegravam-se em Deus, foram perseguidos, açoitados, mortos, tinham alegria de servir a Deus, e essa alegria, Deus lhe deu forças para enfrentar toda sorte de perseguição. O apóstolo Paulo foi um exemplo clássico, os mártires da igreja foram exemplos clássicos. Paulo e Silas, depois de serem açoitados, presos, cantavam hinos de louvor a Deus, mostrando que estavam tristes ou amargurados pelo sofrimento. Em Atos dos Apóstolos 16, 24 e 25, mesmo açoitados, presos, com as costas sangrando, porque apanharam em praça pública, foram açoitados e foram encarcerados, você sentia alegria, vamos cantar o hino aqui, Deus deu uma provisão muito grande na vida deles ali, e se alegraram porque sabiam com quem estavam, era com Cristo. A bênção da alegria. Diante dos embates, diante dos embates e conflitos da vida, o crente em Jesus Cristo não perde a paz e nem a alegria, pois o seu regozijo vem da comunhão com o Pai. Então, essa comunhão, ela é estabelecida mediante o quê? A oração, a leitura da palavra de Deus e jejum. O crente vive, melhor dizendo, por fé e não por circunstâncias. Nós vivemos aqui por fé, e nossa fé está justificada em Cristo Jesus, e não pelas circunstâncias. Nós vivemos aqui, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, quando nós estamos alicerçados com Cristo, quando nós temos os frutos do Espírito Santo, nós vivemos pela fé, e não pelas circunstâncias que ao nosso redor. Jamais. O profeta Abacuque declarou que ainda que não houvesse a provisão, ele se alegraria no Senhor. Ele exaltaria. Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Pertencer ao Senhor e receber da sua alegria é um grande privilégio para nós, que nos leva a exaltar e adorar o Senhor em todo o tempo. Então, quando nós nos alegramos no Senhor, mesmo que não tenhamos alguma circunstância adversa em nossa vida, que faz com que não venha nos colocar para baixo, venha nos desanimar, nós alegramos no Senhor. A alegria, a força está no Senhor. Inveja. Agora o ponto interessante também aqui da lição, do velho hábito. Desgosto pela felicidade alheia. Ponto interessante. A inveja é utilizada em Novo Testamento. Ela designa muito, no Novo Testamento, a palavra inveja, que é usada mais de 60 vezes, coisa que nós conhecemos. A inveja é uma dor intensa, interior, diante do sucesso do próximo. Então a pessoa que tem inveja, ela fica doente de ver que a pessoa está prosperando, está progredindo,
está alcançando a verdadeira prosperidade que o Senhor tem lhe dado, crescendo espiritualmente, crescendo bens materiais, e a outra vê e se sente totalmente invejada, querendo tomar o lugar daquela pessoa, estar no lugar daquela pessoa. Diante do sucesso do próximo, dor diante daquilo que é bom para o outro. E por isso o Provérbios diz, nós acabamos de ler na nossa instrução, Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso se amargura e adoece emocionalmente pelo fato que ele não pode ter aquilo que a outra pessoa tem. A inveja domina o seu coração, ele fica doente. Ele não consegue entender por que Deus está dando para aquela pessoa, ele sente inveja daquilo que a pessoa tem. Por isso que às vezes, irmãos, dentro do nosso meio, isso acontece muito, que às vezes nós temos que pensar 2, 3 vezes e contar as bênçãos do Senhor para o nosso irmão. Porque quando nós contamos as bênçãos da nossa vida para o nosso irmão, que acreditamos que o nosso irmão vai orar por nós, vai se alegrar com a nossa prosperidade, com a bênção que Deus está dando para nós, ele fica com inveja, com ódio, com raiva que você está crescendo. Isso é muito triste e temos observado e temos visto isso de forma normal até, podemos dizer, mas não é. Aquele que tem o fruto do Espírito, a alegria do Espírito na sua vida, jamais tem que se alegrar com o irmão, se contentar porque o que o irmão tem, pelo que o irmão está almejando, está conseguindo, está prosperando. O invejoso se amargura e adoece emocionalmente, a cabeça dele fica totalmente doente, emocionalmente, mentalmente, e também passa para o físico. A inveja faz com que as pessoas utilizem atitudes mesquinhas, malévolas, para prejudicar o outro. Definitivamente, a inveja é um sentimento negativo, que pertence ao que? À natureza adâmica. Esse sentimento perverso tem a origem em Satanás, pois ele tentou ser semelhante a Deus. Satanás tentou ser semelhante a Deus. Queria estar no trono, queria estar acima de Deus. Inveja, fruto da velha natureza. Aprendemos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, que é interessante que aquele que é invejoso, que faz parte das obras da carne, não herdarão o reino dos céus. Que a inveja, ela é a obra da carne. Uma pessoa dominada pela carne não mede esforços para degradar as qualidades boas existentes em outras pessoas. Infelizmente, muitos crentes ainda se deixam dominar por esse sentimento. Acaba prejudicando a igreja também, isso é ruim. Ele prejudica tanto a igreja do Senhor, impedindo até que outras pessoas se convertam. E que o Senhor livre nossos corações dessa motivação perversa. Os efeitos da inveja. Vamos falar aqui de alguns pontos importantes que falam dos efeitos da inveja. Nós falamos aqui na primeira aula, na nossa primeira introdução, não em primeira aula, na nossa primeira aula, e sim na nossa introdução desta quarta aula, nós falamos da inveja, que Caim teve do seu irmão pelas ofertas que Deus se agradou de Abel e não se agradou a dele. Então isso fez com que o ódio, a inveja entrasse e dominasse o seu coração. Então temos aqui alguns personagens também que foram invejados também, e Jesus Cristo foi um deles. O principal foi invejado, que até foi morto pela inveja. A inveja jamais trará bons resultados. Isso é óbvio, pois é nociva e destruidora. Esse sentimento leva as pessoas a cometerem toda sorte do quê? De maldade. Teremos como exemplo os irmãos de José. Foi por inveja que eles venderam como escravo aos mercadores, conforme Gênesis capítulo 37 e versículo 28. Alguns conflitos existentes entre Raquel e Lia também surgiram por causa da inveja de Raquel. Gênesis capítulo 30, versículo 1. A inveja de Saul passou a alimentar em relação a Davi e levou a adoecer mentalmente e espiritualmente. 1 Samuel capítulo 18, 7 e 8. Fez também com que ele perseguisse e desejasse matar a Davi. 1 Samuel 18, do 10 ao 11.
Quantos não estão sendo também perseguidos e até mortos pela inveja? Ela separa os irmãos, destrói famílias e igrejas. Então a inveja, ela separa irmãos e também destrói famílias. É muito sério isso. É muito grave, né? Quando a pessoa que se diz que é salva em Cristo Jesus, que anda segundo os seus desígnios do Senhor, que se diz que anda, e tem essa inveja, amargura do coração, rancor do coração, e tenta destruir o seu irmão, tenta denegrir o seu irmão, e também prejudica a sua família. Isso é um caso muito sério, meus irmãos, que leva pessoas à morte, também morte espiritual. Ele mata o sonho dos irmãos. Em Novo Testamento, vemos que o Filho de Deus foi preso, levado a Pilatos, por inveja dos sacerdotes. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 18. E Paulo alertou a Timóteo e Tito, nas cartas pastorais, a respeito desse sentimento nefasto. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, Tito 3 e 3. A inveja é obra da carne, e somente encontrará guarida nos corações daqueles que ainda não são dominados pela velha natureza e não pelo Espírito Santo. Tópico 3. A alegria do Espírito é para ser vivida. Alegria no viver. Não tenha medo de sorrir e de desfrutar da felicidade de Cristo que nos oferece. Não se esqueça de que Jesus veio ao mundo para nos dar vida abundante, mesmo enfrentando tribulações. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele nos exortou a ter bom ânimo, conforme João capítulo 16, versículo 33. Jesus deseja que tenhamos vitória sobre as aflições e tristezas. Alegria no servir. Servir a Deus e ao próximo é um privilégio. Por isso, o fazemos com alegria. Salmo 100 e número 2. Muitos querem ser servidos, mas precisamos seguir o exemplo do Mestre. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. Jesus serviu aos seus discípulos, aos pobres e necessitados. Olha o exemplo que o Mestre nos dá. Ele veio para servir, não para ser servido. Sua alegria e desprendimento para o serviço era resultado da sua comunhão com o Pai. E Todo-Poderoso também se alegra com as obras do Filho. Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Alegria em contribuir também. Quando nós contribuímos para o reino de Deus, é uma alegria, é um privilégio. Paulo ensinou os coríntios a contribuírem não com tristeza ou com obrigação, mas com alegria. Pois, quem ama Deus, na sua oferta, dá o seu contentamento. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. O que agrada ao Pai não é o valor da contribuição, mas a disposição do nosso coração. Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Então, quando nós entregamos nossas ofertas, nossos dízimos à casa do Senhor, nós temos que doar isso com alegria. Não tentar barganhar com Deus, eu vou te dar tanto, meu Deus, para que o Senhor no futuro me dê isso, me dê aquilo. Não. Nós temos que nos alegrar nessa parte da contribuição com alegria, porque o Pai se alegra com aquele que se doa com alegria. Não entregue suas ofertas para ser visto pelos homens ou para barganhar com Deus, buscando o que? Ser abençoado de alguma forma. Jamais faça isso. Entregue a Deus o seu melhor com alegria, pois você já foi abençoado por Deus. O Senhor merece o nosso melhor. E a conclusão da lição de hoje, meus irmãos, que a alegria como fruto do Espírito seja derramada em nossos corações, mesmo enfrentando lutas e tribulações, e que jamais venhamos permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações. Jamais permitir que a inveja tenha lugar em nossos corações. Que amemos a Deus e ao próximo e alegrando-nos com o seu sucesso. Quem tem o fruto do Espírito em seu coração, a alegria, cultiva essa alegria, ele tem que se alegrar com o sucesso do irmão. Jamais ter inveja do irmão. Jamais deixar com que esta inveja venha dominar o seu ser. Nós sabemos que temos esse sentimento, mas que esse sentimento não venha florescer, não venha crescer na vida do irmão. É isso que faz entender, é isso que nós precisamos aprender. É difícil falar isso para as pessoas que estão na igreja há muito tempo, há muitos anos estão na igreja, mas essa inveja, esse domínio,
dominado pela inveja, o seu coração amargurado, né? O seu coração cheio de ódio, de rancor, porque o irmão está crescendo e ele não cresce, o irmão desenvolve e ele não desenvolve, que ele possa deixar com que essa alegria do Espírito de Deus entre no teu coração, essa virtude faça parte da sua vida. Nós temos que se alegrar com que o irmão possa ter, que o irmão venha a poder ter, e jamais deixar que esta inveja venha dominar os nossos corações, como nós falamos aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que é a podridão dos ossos. Nós possamos ter alegria, conforme Provérbios capítulo 15, versículo 3, da parte A, que a alegria é a formosura do rosto. E nós temos que ter alegria porque nós servimos a Cristo, nós andamos com Cristo, caminhamos com Cristo. Esta alegria é esse sentimento que Deus quer que nós tenhamos, que nós possamos caminhar com esse sentimento, andar com esse sentimento de alegria, essa virtude que faz parte do fruto do Espírito, a alegria, e que a inveja não venha dominar os nossos corações. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês, mas antes de finalizar, você que está me assistindo por esse canal do Professores em Cristo BD, vai passar o nosso canal para você, se inscreve no nosso canal no YouTube, dê as suas sugestões, opiniões a respeito de nossa pré-aula. E nós temos estas aulas gravadas em nosso site, em nosso blog, onde também está disponível as nossas pré-aulas, o nosso esboço que aqui nós lecionamos para os irmãos, para que ele possa estudar durante a semana e possa levar esse material para a sua sala de aula, aprimorar mais os estudos, estudar para que esteja muito bem preparado no domingo para lecionar a sua aula. Meus irmãos, desde já gostaria de agradecer a todos vocês que estão me assistindo, que me acompanhou, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém.